camarária, né, distrital, e presidente da Associação das Autarquias, senhor presidente da Câmara Distrital de Lembá, vereador da área de urbanismo e vereador da área social, bom, entre outros. Posto isso, bom, eu passaria a palavra para Portugal. Muito bem. Então, muito bom dia. Obrigado pela vossa presença. Esta é uma apresentação que se insere num conjunto de outras apresentações que têm vindo a decorrer nas últimas semanas e cujo objetivo é fazer uma introdução às propostas ainda preliminares dos planos distritais, dos planos dos 6 distritos de São Tomé e também do plano regional da região autónoma do Príncipe e também do Plano Nacional de Ordenamento do Território. Estas apresentações são um resumo do trabalho feito e das propostas dos planos, não pretendem ser exaustivas, até porque, enfim, para serem eficientes é conveniente que sejam razoavelmente curtas e que possa haver também espaço para depois poder respondermos às perguntas e às questões que nos queiram colocar. Para dizer também que temos imensa pena que estas apresentações não possam ser presenciais, pelas razões que são conhecidas. De qualquer forma, temos esperança de, ainda antes da conclusão deste projeto, podermos complementar estas apresentações com algumas sessões aí em São Tomé. De qualquer forma, vendo as coisas pelo lado positivo, penso que temos todos aprendido e temos enriquecido a nossa experiência com o recurso a estas novas tecnologias, portanto que é, no fundo, uma coisa que vai ficar para o futuro, tanto para nós como consultores, como também para a equipa do PNOT e para os técnicos locais, e existem, por outro lado, algumas vantagens, como, por exemplo, a possibilidade de gravar em vídeo estas sessões e depois poder, de alguma forma, partilhar esse vídeo de forma a tornar acessível a grande parte dos interessados, dos cidadãos, dos técnicos, tornar acessível estas apresentações. Também só para dizer rapidamente que estamos a preparar, em colaboração com o gabinete do PNOT, a forma de discussão pública formal destes planos, que consistirá em ter também exemplares em papel disponíveis, quer no gabinete do PNOT, quer na sede das câmaras distritais, ou no caso do Príncipe, na sede do Governo Regional do Príncipe, complementados também com a disponibilização num portal do Governo de São Tomé e Príncipe de toda esta informação, portanto permitindo aos interessados quer a consulta em papel, para aqueles que o preferirem, quer o acesso aos elementos em formato digital acedendo a esse portal. Portanto, não me vou alongar mais, vou dar a palavra à arquiteta Mónica Martínez, que é a coordenadora da equipa deste plano do Distrito de Lembá, e, como disse, depois no final estaremos à vossa disposição para responder tudo o que queiram relativamente a este trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Agradeço a disponibilidade para estar presente nesta apresentação, que vou procurar que seja clara e não muito extensa, para que possamos depois trocar impressões no final. O objetivo é então dar uma ideia global do plano, fazendo uma síntese daquilo que nos parece fundamental transmitir para compreender a proposta de plano.
Começo por uma breve síntese geográfica de alguns elementos que consideramos importantes salientar. Então, Lembá localiza-se na zona poente da ilha de São Tomé, confrontando a poente com o Oceano Atlântico e a nascente de norte para sul, com os distritos de Lubata, Mesoche e Cauê. Tem uma área de 230 km², sendo o segundo distrito maior da ilha. Apresenta uma linha de costa muito extensa, de cerca de 46 km. É na linha, tendo em conta a orografia acidentada do distrito, que na área interior e sul, é no litoral norte e centro, numa faixa paralela à linha de costa, no litoral norte e centro, que se localizam todos os aglomerados, ou a grande maioria dos aglomerados, nomeadamente a cidade de Neves, a Vila de Santa Catarina, ambos servidos pela Estrada Nacional número 1, que faz a ligação, constitui a mobilidade interna e simultaneamente a acessibilidade externa do distrito para norte. Tendo em conta as características e o valor natural do território, ele está incluído em grande parte interior e sul, tanto no Parque Natural do Obo, como também como Important Bird Area. O PDD enquadra-se no projeto PNOT. O projeto PNOT está dividido em 3 subprojetos: o projeto jurídico legislativo, o projeto de cartografia e sistemas de informação geográfica e o subprojeto de ordenamento do território. Ao nível jurídico e legislativo, saliento o conjunto legislativo de base, o sistema relativo ao ordenamento do território e aos instrumentos de planeamento. Ao nível da cartografia e sistemas de informação geográfica, saliento os ortofotomapas e a cartografia vetorial, os quais constituem as bases cartográficas para o subprojeto do ordenamento do território, portanto como base cartográfica para os instrumentos de planeamento, dos quais faz parte o plano diretor do distrito de Lembá. O sistema de planeamento territorial tem então como suporte que vem do subprojeto do legislativo, a lei de base e o regime jurídico aplicável aos instrumentos de planeamento territorial, que estão em vias de aprovação. É um instrumento que estabelece o regime do solo, o modelo de ocupação territorial e as redes ao nível de todo o distrito. Faz parte do âmbito distrital, porque o sistema de planeamento territorial está dividido em três níveis. O PDD faz parte do âmbito distrital. O âmbito distrital é composto ainda por outra tipologia de plano. Enquanto o plano diretor do distrital se aplica a todo o distrito e estabelece a rede, o sistema do distrito, o outro plano do âmbito distrital são os planos de estruturação, os quais se aplicam a regiões, a territórios mais restritos, portanto aplicam-se às áreas dos aglomerados, portanto áreas que se consideram que se deve ter um planeamento mais detalhado. O plano diretor do distrito de Lembá é composto por um conjunto de elementos fundamentais, os quais são vinculativos, serão publicados e são vinculativos para todos, constituídos pelo regulamento que traduz as normas aplicáveis a cada elemento gráfico da planta de ordenamento e da planta de riscos e condicionamentos, e um conjunto de elementos de documentos de suporte, nomeadamente os estudos de caracterização, elaborados pela equipa multidisciplinar do projeto PNOT, o relatório do plano, que é um relatório de estratégia descritivo e de fundamentação das propostas de plano, e o programa de execução, que é o documento que traduz projetos de obras, de ações que o plano diretor prevê.
O plano diretor tem, no fundo, duas componentes, uma regulamentar aplicável à gestão urbanística, portanto, onde se diz onde podem e devem ocorrer determinadas utilizações e onde não podem ocorrer, e outra área mais propositiva, identificando projetos, ações, no sentido da melhoria do desenvolvimento do distrito e melhoria das condições de vida das populações. A base técnica para as propostas de ordenamento é então uma reflexão estratégica, a qual permitiu, em conjunto com os trabalhos de nível nacional, identificar especificidades do distrito de Lembá no contexto nacional. Estas especificidades são, por um lado, características do território, por outro lado, portanto, serão simultaneamente a estrutura de desenvolvimento sustentável do território, assentando no que existe, no que tem capacidade, potencial para o desenvolvimento. Destas características distintivas, em primeiro lugar, destaco as questões naturais, em termos de valor natural, de biodiversidade, mas também em termos de qualidade paisagística, seguido das questões que têm a ver com as atividades económicas que assentam nestas características naturais, nomeadamente as atividades que têm a ver com a agrofloresta, as agroflorestais, as atividades como a pesca, mas também e complementarmente o potencial turístico associado à parte natural. Por fim, destaco as características ou potencial de desenvolvimento industrial associado às atividades que já existem em Neves e às infraestruturas instaladas e as que são necessárias para estas atividades. Após a entrega da proposta de plano, foi conhecido um pacote de intenções fornecidos pelo gabinete PNOT, no qual consta a intenção de instalar um novo aglomerado em Monteforte, novo aglomerado urbano em Monteforte, o qual será integrado agora na versão final da proposta de plano. Para o enquadramento e definição da estratégia, importa salientar alguns aspectos da evolução e do peso relativo da população do distrito e relativamente ao nível nacional. Então, Lembá apresentava em 2012 14.652 habitantes. As estatísticas, as projeções apontavam para que em 2018 tivesse chegado a 16.272 habitantes e que entre 2012 e 2030 cresça cerca de 42%, alcançando 20.797 habitantes, ou seja, praticamente 21.000 habitantes. Lembá tem o peso percentual da população de Lembá é de 8,1% relativamente ao total de habitantes do país, e será de salientar também que em termos de distribuição da população ao nível do distrito, 70% da população, já em 2012, 70% da população do distrito se concentrava em Neves e em Santa Catarina. Pronto. Analisado, estabelecido o diagnóstico estratégico, definiu-se como um grande desafio para Lembá dotar de condições, beneficiar as condições infraestruturais de base e os equipamentos e apoiar a base económica, no sentido de melhorar as condições de vida. Claro que tudo isto, infraestruturas, atividades económicas, equipamentos, tudo isto sem comprometer naturalmente a sustentabilidade dos recursos e a área natural tão importante, tão relevante neste distrito. Nesta sequência, foi estruturado e identificados um conjunto de prioridades de atuação. Estas prioridades têm logo à cabeça as questões infraestruturais de base e as questões de infraestruturação em termos de conectividade, seguidas, portanto, das redes viárias, dos portos, seguidas dos equipamentos, que é também uma prioridade no distrito, e as atividades económicas de base
a base económica, como referi no desafio, ao nível pescatório e essencialmente a parte agroflorestal e pescatória. E também as questões de apoio à atividade complementar turística, nomeadamente os trilhos, e por fim, a reestruturação em termos urbanos, essencialmente, mas não só, em termos de prioridade principal de Neves e da Vila de Santa Catarina. Foram definidos e cartografados os riscos e condicionamentos. Os riscos e condicionamentos constituem uma componente fundamental dos planos diretores distritais e correspondem à definição de regimes de salvaguarda e proteção em zonas onde existem vulnerabilidades ou riscos naturais ou outras áreas ou outros acontecimentos que merecem a definição de áreas de salvaguarda e de limitação, no fundo, à utilização do território por razões diversas, que veremos seguidamente. Vamos ver a planta de riscos e de condicionamentos, dividida em duas partes. Nesta, a planta de riscos e condicionamentos, só a parte da qual destaco a grande área, que é amarelo, relativa com abrangência de elevado risco de erosão hídrica do solo, associada aos declives, e também as áreas de instabilidade de vertentes localizadas na zona central, perto do Pico de São Tomé. Saliento também, na zona litoral e em algumas zonas com ocupação humana, situações de risco e vulnerabilidade, já conhecidas e identificadas também pelo PDD, nomeadamente Santa Catarina, Prainha e Neves, relativas a áreas com risco de inundações pelo mar e por cheias fluviais. Passamos à planta de riscos e condicionamentos, que apresenta a segunda parte, que apresenta os outros condicionamentos ao uso do solo. Nesta, saliento a forte abrangência de área incluída no Parque Natural do Obo de São Tomé, seja em zona de parque, seja em zona tampão, e as infraestruturas, património e rede de conectividade no litoral, portanto naquela faixa que tinha referido, junto à costa, e outras situações, mas essencialmente a parte natural interior e sul, e infraestruturas e atividades que merecem algum regime limitativo de utilização do solo na parte litoral norte e centro. Estabelecido o enquadramento estratégico e identificados os riscos e condicionamentos, definiu-se um modelo de ordenamento territorial. Este modelo de ordenamento é um modelo estratégico, um modelo esquemático e é a base para o ordenamento do território. Ele permite já verificar e diferenciar as vocações do solo, é encarnado e rosa o solo que o plano define como urbano, a laranja a vocação para solo urbano rural, não tem as características e o nível de infraestruturação do solo urbano, mas são áreas com forte atividade humana em solo rural, portanto é o solo urbano rural, e o solo rural das áreas com vocação e aptidão para usos rurais. E ainda outras componentes que se sobrepõem ao modelo e que têm a ver com as redes de proteção e valorização ambiental, conectividade, transportes, atividades económicas dominantes, por aí fora, e de onde vou salientar a hierarquia urbana distrital. Saliento porque é um aspecto fundamental para a programação nacional e distrital de usos como os equipamentos e serviços de apoio à população. Ao nível do modelo de ordenamento foram identificadas 3 áreas que se considerou que deveriam merecer o estatuto urbano. 2 que já o têm, claramente, Neves e Santa Catarina, e Diogo Vaz, que se considerou que teria capacidade potencial para integrar uma rede urbana policêntrica e contribuir para um acesso mais franco a equipamentos,
portanto polarizando no fundo a zona central desta faixa com atividade humana e complementar no fundo as áreas já, as outras áreas urbanas consolidadas. Então, no contexto distrital, a cidade de Neves assume-se como nível 1, centro urbano principal, o que corresponde no contexto nacional, onde estão incluídos todos os outros centros urbanos, corresponde a um nível 2. Santa Catarina, no contexto distrital, assume-se como nível 2, centro urbano secundário, o que corresponde a um nível 4 no contexto nacional. E Diogo Vaz enquadra-se no contexto distrital no nível 3, que corresponde a um nível 4 no contexto nacional. Pretende-se reforçar, neste contexto, estes aglomerados urbanos em termos da dotação de equipamentos, infraestruturas de suporte à estrutura urbana. Entramos agora na proposta de ordenamento. A proposta de ordenamento traduz para o nível cartográfico e regulamentar o modelo de ordenamento estratégico. A proposta de ordenamento é composta, num primeiro nível, pela classificação e qualificação do solo, que decorre das vocações do modelo estratégico e, por outro lado, por a delimitação de outras componentes que decorrem das outras componentes do modelo. Vamos começar pela classificação e qualificação do solo. A classificação do solo é dada pela diferenciação entre solo urbano rural e solo rural, são as classes, e a subdivisão de cada classe em categorias, as quais revelam o uso dominante. Não é o uso, não se trata do único uso possível naquele território, é o uso que se considera dominante, embora tenha outros possa ter outros que sejam complementares e que estão descritos, que o regulamento apresenta. Vamos ver agora sobre a planta, sobre a cartografia, a entrada, no fundo, a montagem da planta de ordenamento com estas categorias. Vamos vê-la, atendendo a que o território é extenso e a visualização no slide é relativamente limitada, e considerando que as atividades humanas se encontram nesta faixa, vamos fazer um zoom para ver o solo urbano, que é suficiente para o solo urbano, depois outro para o solo urbano rural e no fim voltaremos à planta total do distrito para juntar o solo rural. Começamos por juntar à cartografia os espaços habitacionais do solo urbano. Juntamos os espaços de uso misto, que se tratam de áreas multifuncionais, normalmente que correspondem a centralidades dos espaços urbanos, dos aglomerados urbanos, quando estas são passíveis de ser delimitadas a esta escala, podem não o ser, e só em plano de estruturação poder tratar-se desta matéria. Juntamos os espaços de atividades económicas, os espaços de equipamentos e, por fim, em termos de solo urbano, os espaços verdes. Passamos agora para o solo urbano rural. No solo urbano rural, acrescentamos agora os espaços predominantemente habitacionais, aos quais juntamos os espaços afetos a usos turísticos, os espaços afetos a atividades económicas e, por fim, em termos de solo urbano-rural, os espaços afetos a grandes infraestruturas e equipamentos que em Lembá correspondem a áreas afetas a infraestruturas de produção de energia elétrica e de água para abastecimento humano, para consumo humano. Passamos agora para o solo rural e voltamos a ver a planta de Lembá num todo. Aqui juntamos a primeira categoria de solo rural
os espaços naturais, compostos pelos leitos e margens de cursos de água, e outros espaços naturais que abrangem os ilhéus e as praias. Juntamos agora os espaços agrícolas, que correspondem a áreas com aptidão agrícola e acessíveis relativamente às comunidades humanas. Juntamos os espaços agroflorestais, os quais têm aptidão para a produção agroflorestal. E, por fim, juntamos a categoria de espaço rural com maior abrangência no território, e que são os espaços florestais de conservação, nos quais existem espécies e habitats relevantes para a sua conservação. De seguida veremos a estrutura e a introdução das outras componentes do modelo, que se sobrepõem à classificação e qualificação e que se tratam de sistemas, de redes e sistemas que são relevantes para o funcionamento e das atividades humanas. Vamos ver cada uma destas componentes isolada sobre cartografia e depois a sua junção sobre a classificação e qualificação do solo, portanto a sua junção à proposta, ao plano, à planta de ordenamento. Em primeiro lugar, a rede de proteção e valorização ambiental, que integra os valores relacionados com a sustentabilidade ambiental e paisagística, que juntamos à planta de ordenamento. Nesta imagem, a rede de conectividade e transportes, composta pela rede rodoviária e pelos portos, pelo Porto de Neves e portos de cabotagem integrados na rede, no projeto de cabotagem nacional, e que juntamos à planta de ordenamento. Nesta imagem, vemos as infraestruturas territoriais existentes e propostas, para as quais é possível determinar nesta fase uma localização. Outras são propostas como ações, como projetos a desenvolver, cuja localização terá de ser estudada. E que juntamos à planta de ordenamento. Em termos de património cultural edificado, são identificados os aspectos dos imóveis considerados relevantes ao nível de um conjunto ou de imóveis isolados, os quais juntamos à planta de ordenamento. A planta de ordenamento tem assim aproximadamente esta imagem e em termos de legenda compõe as várias questões e ainda outra que veremos mais à frente, mas os vários aspectos que eu fui referindo chamam a atenção que então cada entrada da legenda, portanto cada grafismo da legenda tem uma correspondência em termos de fundamentação no relatório e de regulamentação no regulamento do plano. Neves, como sede distrito, foi objeto de desenvolvimento, de ordenamento à escala 1/10.000. Neste desenvolvimento são visíveis as propostas, as existentes e as propostas de vias urbanas, e nesta imagem podemos ver com maior pormenor a classificação e a qualificação que falei e que juntei para todo o território. Para esta planta chama a atenção, em primeiro lugar, a proposta efetuada para a criação de uma variante a Neves, ou seja, que amarra na Estrada Nacional número 1 a nascente e a poente do centro da cidade, no sentido de retirar o trânsito de atravessamento deste centro, portanto melhorar as condições de circulação e de vida no centro da cidade. As propostas de criação de duas áreas centrais, polarizadoras, aqui em encarnado e laranja, polarizadoras do aglomerado. A área industrial que se propõe desenvolver, não só com as indústrias já existentes, mas também através de realojamento da população localizada em áreas
com alguma perigosidade, atendendo às matérias-primas manipuladas industriais. Portanto, a proposta é de realojar a população e neste espaço poder instalar outras atividades económicas importantes para o desenvolvimento do distrito e para tal foram consideradas áreas de expansão habitacional. Chamo também a atenção para a importância, para a relevância em termos de estrutura urbana dos espaços naturais e espaços verdes neste aglomerado, junto à linha de costa e ao longo dos rios. Em síntese, as propostas de solo urbano e solo urbano rural permitem dotar o distrito de mais 54% de áreas de solo urbano e mais 10% de áreas de solo urbano rural, acomodando desta forma as expectativas de crescimento demográfico e de atividades esperadas para o distrito. Ainda como componente do ordenamento, são delimitadas as unidades de planeamento. São delimitadas 9 unidades de planeamento em territórios com um papel importante em termos distritais para o desenvolvimento das comunidades. Saliento as 3 primeiras unidades que correspondem aos aglomerados urbanos e as restantes a aglomerados urbano-rurais, com finalidades entre a habitação, mas também, e destaco, em Monte Forte e em Esprainha, importante componente relativa ao desenvolvimento ou potenciação das atividades económicas existentes ou que se pretende desenvolver. Estas unidades de planeamento têm um conjunto de objetivos a desenvolver para a sua execução ao nível de planos de estruturação, ou seja, aqueles planos que tinha referido mais detalhados, que são planos distritais, mas mais detalhados e correspondem a um desenvolvimento do plano diretor do distrito. Tem então esses objetivos em termos de plano de regulamento e fichas de ação para o desenvolvimento desses planos ao nível do programa de execução do plano. Portanto, são alguns dos projetos de desenvolvimento, de continuação do projeto de planeamento, que é o plano diretor do distrito. Fazemos agora uma breve visita à estrutura do regulamento, que é o documento que traduz as regras aplicáveis a cada elemento desenhado da cartografia fundamental. Ele é constituído no primeiro e no último capítulo por normas gerais para a sua compreensão e para o seu funcionamento e aplicação, um capítulo dedicado a condicionamentos ao uso do solo, relativo a vulnerabilidades e aos outros condicionamentos que vimos em planta, um capítulo dedicado à classificação e qualificação do solo, ou seja, às classes e às categorias de solo, às regras aplicáveis às categorias de solo que vimos em planta, que vimos aparecer em planta. Outro capítulo relativo às outras componentes do modelo, ou seja, às redes e sistemas que se sobrepõem à classificação e qualificação do solo, e um capítulo relativo à programação e execução, a qual contém, nomeadamente, os tais objetivos que referi relativos às unidades de planeamento. Como último capítulo, uma breve alusão ao programa de execução, no qual são estabelecidas um conjunto de 29 ações a desenvolver com base no modelo de ordenamento, mas também nas prioridades que identificámos para os projetos a desenvolver para Lembá, as prioridades de atuação para Lembá. Este é um exemplo de uma ficha de ação, a qual contém a identificação e a localização da ação, a descrição do que deve ser feito no âmbito da ação e um conjunto de elementos e de indicações relativos à sua execução. Este quadro traduz a calendarização das ações previstas. As 29 ações são aglutinadas em 4 unidades, 4 domínios: riscos e salvaguardas, ordenamento do território, conectividade e infraestruturas.
Chamam a atenção que os projetos relativos a equipamentos coletivos, seja escolas, seja saúde, as diversas valências de equipamentos estão integrados no domínio do ordenamento do território e, portanto, territorializados. Portanto, as propostas não estão individualizadas, fazem parte dos objetivos e do descritivo relativamente a cada um destes planos de estruturação. O cronograma síntese estabelece a programação então de cada um destes projetos ao nível de 10 anos, que é o horizonte previsto para a execução e implementação do plano diretor distrital. Não que ele deixe de vigorar ao fim de 10 anos, mas ele deve ser revisto ao fim deste tempo e verificados os projetos e a evolução que o território teve neste tempo. Então, a distribuição de cada projeto, de cada ação no cronograma faz-se a partir do nível de prioridade que foi identificado para cada projeto, correspondendo o nível 1 aos primeiros 3 anos, o nível 2 do 4º ao 7º ano e o nível 3 de prioridade, mais baixa, entre o 8º ano e o 10º ano da execução do plano diretor do distrito de Lembá. E dou assim por concluída a apresentação, agradeço a vossa atenção e estou completamente ao dispor para qualquer